o homem que veio do nada. Foi então que de forma súbita e inesperada irrompeu um homem. Não veio da corte real, carregando títulos e influência. Não veio de uma escola de profetas, formado nas tradições instituídas. Não veio com exército, nem com poder humano. Veio de Tisbe, em Gileade, um lugar pequeno, sem renome, esquecido nos mapas dos homens, mas carregando algo que faltava a todo o reino. Uma fé que não negociava, um coração que não se dobrava, e uma palavra que vinha diretamente do céu. Seu nome era Elias. Deus não escolhe pelo renome, escolhe pela fidelidade. O decreto do céu, ele entrou diante do rei Acabe, um rei que fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os que o precederam, e falou com uma autoridade que fez o próprio rei estremecer. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão pela minha palavra. Assim começou o tempo da seca, o tempo do juízo, o tempo em que o silêncio do céu se tornou resposta à rebelião da terra. Quando a palavra vem de Deus, nem o rei consegue interrompê-la. Os 3 anos de silêncio e sofrimento, 3 anos se passaram, 3 anos de seca que rachava a terra em feridas profundas. 3 anos de silêncio que gritava mais alto que qualquer vento. 3 anos em que a terra rachou, o povo sofreu e o rei buscou Elias por toda parte sem encontrá-lo. A fome espremia os ventres, o desespero enchia as ruas, e Acabe, furioso, procurava aquele homem misterioso que havia desafiado seu próprio poder. Depois, na casa da viúva de Sarepta, onde a farinha da jarra nunca se esvaziou e o azeite da bilha nunca se secou. Confronto no Carmelo. O coração dividido, Elias foi, mas não foi para se esconder, foi para enfrentar no Monte Carmelo. Reuniu os 40 e 50 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, além de todo o povo, e lançou sobre todos a pergunta que ecoa até hoje: ecoará sempre. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. O povo calou-se, o silêncio daquele momento dizia muito mais do que palavras poderiam dizer. O coração da nação estava dividido, oscilante como uma árvore sem raízes. Elias expôs diante de todos a mentira de uma fé dupla, a devoção dividida, a consciência sem firmeza. Ninguém pode servir a 2 senhores, o próprio Cristo diria isso séculos depois. Mas Elias já o sabia e deixou a verdade pesar no ar. Ele estava exausto, desanimado, sentindo-se sozinho. Depois de toda a glória, toda a demonstração, toda a fé que tinha mostrado, agora sentia que não era nada, que não valia nada, que seus antepassados já tinham caído, e agora ele também caía. Deitou-se e dormiu. E o anjo do Senhor veio não uma, mas 2 vezes, tocando e dizendo: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Elias era humano, sensível, oscilante por vezes, abatido e até queixoso. Queria desistir, mas Deus não desistiu dele. O anjo persistiu, porque a missão não havia terminado, e Deus não abandona os seus quando eles cansam. Fortalecido pela comida do céu, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, a montanha de Deus. Entrou numa caverna e ali passou a noite. O cansaço do profeta é parte de sua humanidade. A persistência de Deus é parte de sua divindade. Então mandou que ele saísse da caverna e lhe disse que o Senhor passaria. E começou a teofania, a revelação de Deus através de elementos grandiosos. Houve um grande vento que fendia montanhas, mas o Senhor não estava no vento. O vento passou com potência aterradora, mas era apenas vento. Depois veio um terremoto, a terra tremendo sob seus pés, mas o Senhor não estava no terremoto. Ele não estava no caos que agita tudo. Depois veio fogo, chamas consumindo tudo ao redor, mas o Senhor não estava no fogo, não estava na destruição que queima. E depois veio um som suave e delicado, um
sussurro, uma voz que não troveja, mas sussurra. Uma presença que não grita, mas toca. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com a capa e saiu. Deus não estava nos espetáculos, estava na presença quieta, no sussurro que alcança o íntimo, na voz que não precisa se impor para ser soberana. Essa é a lição para cada coração cansado. Às vezes, Deus vem não como trovão, mas como brisa. Não como fogo consumidor, mas como sussurro reconfortante. O adeus, o carro de fogo. Chegou o dia em que Elias seria levado. Ele e Eliseu caminhavam juntos, e você sente no texto a intimidade entre mestre e aprendiz, entre pai e filho espiritual. Elias disse: fica aqui. A mesma cena se repetiu em Jericó e junto ao Jordão, em cada lugar. Eliseu recusava-se a deixar seu mestre sozinho, e em cada resposta de Eliseu havia amor. Aquele amor que não se rende, que não se afasta, que permanece ali. No Jordão, Elias bateu as águas com a capa, e o rio se abriu para os dois passarem. As águas obedeceram, a natureza respondeu ao homem de Deus. Enquanto caminhavam e conversavam, surgiu algo que os textos sagrados descrevem com simplicidade tremenda. Um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Não houve morte, não houve sepultura. Elias foi levado vivo ao céu como Enoque antes dele. A morte não teve poder sobre ele. Eliseu então gritou com toda a força do coração: meu pai, tu és como o carro e cavalos de Israel. Não era apenas um adeus, era reconhecimento profundo. Era como dizer: você foi proteção, força, exército, cobertura, instrumento de Deus entre nós. Sem você, estávamos desarmados, e agora você se foi. Elias deixou cair a capa e Eliseu a tomou. Antes de partir, Elias lhe dissera: pede-me o que quiseres e eu te darei. Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito e Elias respondeu: coisa difícil me pediste, mas se me vires quando for levado de ti, assim será. E Eliseu ouviu e recebeu o dobro, porque a generosidade de Deus sempre supera aquilo que ousamos pedir. Profeta do fogo, seu legado eterno. Elias não foi apenas um profeta, ele foi o símbolo dos profetas. O homem que viveu pela palavra, que ousou enfrentar reis e multidões, que orou e o céu se fechou, orou e o céu se abriu, que foi homem de paixões como nós, e mesmo assim caminhou tão perto de Deus, que subiu ao céu sem provar a morte. E séculos depois, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Jesus era a nova aliança, o cumprimento de tudo, a lei, e os profetas apontavam para ele, e Elias estava lá como testemunha de que tudo, desde o princípio, aponta para Cristo. Ele foi o profeta do fogo, aquele que consumiu altares com fogo divino. Ele foi o profeta da oração, aquele que orou e os céus se abriram. Ele foi o profeta do coração, aquele que sentiu o medo, cansaço, desânimo e mesmo assim permaneceu fiel. Ele foi o profeta da presença de Deus, aquele que ouviu o sussurro divino e reconheceu a verdadeira voz entre todo o barulho do mundo. Elias não terminou em morte, terminou em transfiguração. Ele não